meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te contar como eu quebrei investindo em ações. Também vou te mostrar o que você deve fazer para que você não quebre investindo em ações, que é realmente algo bastante importante de você garantir que não vai acontecer na sua jornada. Eu já adianto que pode ser garantido que não vai acontecer, dependendo de como você agir aí com os seus investimentos, tá? Isso aqui é um obstáculo. Essa é uma aula de obstáculo. Eu estou alternando entre aulas de caminho e aulas de obstáculo. E é um obstáculo que é comum a pessoas que não sabem direito o que estão fazendo. E um obstáculo comum a pessoas que não conhecem direito o investimento em ações, né? A galera que não conhece direito acha que é algo normal ter o risco de quebrar. E quem não sabe o que está fazendo pode sim fazer um monte de burrada que nem eu fiz e quebrar investindo em ações. E isso, tá? Eu tirei essa ideia de contar minha história, foi porque muitos de vocês aqui já sabem, a gente está preparando um conteúdo, uma série, que vai ser a maior série sobre investimentos em ações para aposentadoria online, uma série online gratuita, chamada Desafio 20 anos em uma semana na prática. E todo mundo que se registra no Desafio 20 anos em uma semana na prática, o registro é gratuito, só colocar o e-mail, cai numa página que tem 5 passos. Eu falo, obrigado, você se registrou, a aula vai ser muito bacana, a gente começa dia 29. Aqui, alguns passos importantes. E o primeiro desses 5 passos é preencher uma pesquisa. E a gente tem aí um pouco mais de 10 mil pessoas registradas, deve estar em 11 mil já, no desafio 20 anos e uma semana na prática, e cerca de 5 mil, metade delas, preencheram a pesquisa. E nessa pesquisa tem um monte de pergunta de múltipla escolha, né? A idade e tal, e tem 2 perguntas abertas. E uma eu pergunto qual é a sua maior insegurança, o que te impede de investir em ações ou de buscar investimentos em ações para aposentadoria, que é o nosso tema aqui, né, nessa série de lives de caminhos e obstáculos, como também na série Desafio 20 anos e uma semana na prática. Né? Sempre lembrando que as lives aqui são um aquecimento para chegar todo mundo na mesma pegada no Desafio 20 anos e uma semana. E aí, de longe, mas de longe mesmo, o que mais surgiu nessa pesquisa, na pergunta de insegurança, foi medo de perder dinheiro ou medo de perder todo o dinheiro, que é pior do que de perder dinheiro, afinal de contas, né? Uma coisa é perder um dinheirinho, outra coisa é perder todo o dinheiro. E aí, como foi disparado o que mais surgiu, mas disparado mesmo, assim, foi 7-1 para essa pergunta, eu resolvi, na primeira aula de obstáculo, contar como eu fiz o que vocês mais têm medo, que é perder dinheiro. Como eu perdi o meu dinheiro, todo o meu dinheiro investindo na bolsa. E o pior, tá? O problema não é perder todo o dinheiro, o problema não é perder dinheiro. O problema é você ter 4 anos de experiência como investidor, 5 anos eu tive de experiência como investidor, e depois desses 5 anos perder todo o dinheiro, inclusive o dinheiro da sua família. Que foi o que aconteceu no meu caso, né? Não foi todo o dinheiro da minha família, não quebrei minha família, mas eu acabei decepcionando um pouco ali, enfim, fazendo muita bobagem, foi um momento bem duro, né, na minha vida. Beleza? Então esse é o assunto, essa história que eu vou te contar, mas eu preciso contar para a maior quantidade possível de pessoas, porque essa live ela fica só aqui, ela não tem replay e a gente tem aí atualmente 173 pessoas participando. Eu gostaria muito de contar essa história, que é uma história muito rica, eu tenho certeza, para mais e mais pessoas. Então eu peço o primeiro favor seu aí, vocês estão deixando comentários, de clicar aqui no aviãozinho e mandar para as primeiras 4, 5 pessoas que aparecerem aí como sugestões. São pessoas possivelmente que você tem um contato muito próximo, pessoas possivelmente que você gosta muito e que você tem intimidade de mandar uma live aí de alguém. Pode escrever lá, olha, esse aqui, pô, esse cara vai contar como ele quebrou na bolsa, pô, olha aí que parece interessante. Se você fizer isso, ó, já estou vendo, começando a aumentar vertiginosamente a quantidade de pessoas aqui online, e aí mais pessoas vão poder ver este material, beleza? Então, aqui ó, aviãozinho, manda para mais e mais pessoas, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre esse obstáculo, que é perder todo o dinheiro, e daí eu já conto a minha história, tá? Primeiro ponto, o mercado de ações, tá? Investimento em ações, ele é arriscado, ou melhor, é considerado arriscado pelo senso comum, pela maioria das pessoas? Pode pensar aí, mas é uma pergunta retórica. Eu pergunto sabendo a resposta é sim. O mercado faz zig, o mercado faz zag. Ó, se eu pegar uma colinha aqui, procurar Ibovespa hoje, ou Ibovespa neste ano, que é pior ainda,
a gente vai ver uma queda. Hoje o mercado caiu 0,45%. Nos últimos 6 meses, né, dos últimos 6 meses, a bolsa já está caindo aí mais ou menos 17%. Então, no senso comum, sim, o mercado é no curto prazo arriscado, né? Esse foi um dos grandes princípios que estavam por trás da live de hoje, né? Mostrei que no longo prazo a bolsa sobe, mas no curto prazo ela cai, então a bolsa meio que sobe caindo até. Eu parafraseei meu amigo Fábio Holder, foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, né? A bolsa sobe caindo e faz todo o sentido. Então é arriscado, né? Hoje caiu 0,5%. Isso é tido, né, pelo senso comum como algo arriscado. Beleza. Dá para perder tudo investindo na bolsa? Dá. Né? Eu vou contar a história de como eu perdi tudo. Então, tecnicamente, dá para perder tudo. E se você operar alavancado, se você operar de um jeito que eu não recomendo de forma alguma, dá para perder mais do que tudo. Dá para ficar devendo dinheiro. Então, é arriscado, sim, né, pelo senso comum. Dá para quebrar? Dá. E agora, eu pergunto se isso vai acontecer com todo mundo? E a resposta é lógico que não. Porque você pode usar o mercado financeiro de diferentes maneiras, assumindo diferentes graus, níveis de riscos. E existem níveis de riscos em que você não vai quebrar de jeito nenhum. É uma analogia um pouco dura, né, que eu faço, que é uma realidade, infelizmente, de muitas pessoas, né, que se envolveram em acidentes automotivos, enfim. Mas assim, um carro é arriscado? Né? Se eu for lá, sem cinto de segurança, com o pneu estourado, andando a 300 km por hora aqui na freeway, cara, tá correndo muito risco e botando outras pessoas em risco. Agora, pode não ser arriscado pegar a estrada? Pode. Se você respeitar os limites de velocidade ou até ir abaixo do limite de velocidade. Se você for de cinto de segurança, se você calibrar lá os pneus certinhos. Enfim, se você tomar todas as precauções de segurança, você vai correr muito menos riscos mesmo. E o mesmo vale pro mercado financeiro. Se você for diligente, se você tomar uma série de cuidados que eu vou compartilhar aqui, tá? Essa live, ela vai ter um passo a passo no final, vai ter algo para vocês já saírem colocando em prática, né? É aqui o aquecimento para o desafio 21 na prática, mas eu quero que o aquecimento seja prático, né? Não seja só treino físico, seja também treino com bola, seja chute a gol, seja o aquecimento, aqueles as ganha. Mas enfim, dá sim para ser diligente, dá para não perder tudo, dá para não cometer os erros que eu cometi, beleza? E agora quero contar com vocês, comenta aqui abaixo quem tem medo de perder dinheiro investindo em ações, quem foram as pessoas, está em quase 200 agora aí, que eu estou gostando, que responderam na pesquisa dizendo que tem medo de investir em ações, que tem uma história muito boa aí por vir enquanto eu tô tomando uma aguinha, né? Ela colocando check, eu, Camila votando eu. Enquanto vocês vão respondendo, uma rápida dúvida do William. O Telegram acabou de atingir, tá? Os comentários não chegaram a 100, mas eu fui mencionado em 20 stories, então cada story valia 2, tem 65 comentários, mais 20 stories. Bateu ali, né? Foi gol aos 48 do segundo tempo. Mas uma galera aqui, ó, o Rafa Schroeder, encontrando que eu, a Nick, ou o Nick, o Danilo, a do Careca, enfim, muitas pessoas, né, têm medo, é super normal. Eu também tinha medo, embora eu tenha perdido esse medo cedo, depois que cometi meus erros. E o Matheus, alguns aqui até tiveram o prazer de conhecer ele numa live há 1 mês e meio atrás, era uma pessoa que tinha medo também. O Matheus é um aluno meu, do curso Descomplicando o Mercado de Ações, não sei se ele não está aqui nos assistindo. O username dele é o Mads. E ele conta, eu falo isso porque tem a liberação dele para falar, ele conta que antes de entrar no curso ele investia apenas em títulos de capitalização e consórcio, se eu não me engano, que são duas formas assim ruins, ineficazes de colocar o dinheiro. Não são nem tidos como investimentos, mas por conta desse medo ele acabava não investindo. Eu também no primeiro momento, por conta do medo ali, tinha um pé mais atrás, mas eu ainda superei esse medo e ainda fiz muitas bobagens. Então não basta não ter medo, tá? Tem que saber o que tá fazendo. Porque o medo, né, em via de regra, é algo que te protege, né? É um instinto, pô, eu tenho medo de, sei lá, sair na selva cheio de tigres sem ter proteção. Talvez esteja fazendo certo, talvez esteja me protegendo aí de um risco. Mas se você souber como agir, tá tranquilo, você pode vencer o medo, você vai vencer o medo e vai conseguir investir com sucesso, com segurança em ações e conquistar a aposentadoria, que é o que a gente tanto fala aqui. E as principais origens do medo, pelo menos assim, pelo que eu peguei ali lendo
as respostas na pesquisa, eles são ligados a 3 fatores, tá? O primeiro deles é alguém conhecer um amigo, um parente ou a própria pessoa que já perdeu muito dinheiro na bolsa. Famosa história, né? Um amigo meu perdeu, um parente meu perdeu, etc. E é super comum, porque a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa, tá? Isso vai ser até tema de outra super aula, tema de outra live aqui, mas a maioria dos estudos que tentam, né, pegar isso mostram que as pessoas tendem, na média, tá, a perder dinheiro. E quanto mais a curto prazo elas operam, mais elas perdem em via de regra. Eu conheço amigos que perderam investindo nas empresas do Grupo X. Tem gente que eu conheço que montou uma diversificada carteira de empresas do Grupo X e todas caíram 90%, 99%. Talvez você conheça algum amigo, algum parente que perdeu. É normal, porque em via de regra as pessoas elas entram despreparadas, elas entram sem ter o conhecimento necessário e elas entram fazendo borradas que nem eu já vou contar a minha história. Segundo medo muito comum é, e se a empresa quebrar? E se eu investir numa empresa, essa empresa quebrar, o que acontece? Muita gente acha que por um mercado de ações você se tornar sócio de empresas, você se torna sócio de empresas, você tem o ônus da sociedade. Como assim? Eu sou sócio do Clube do Valor. O Clube do Valor é a minha gestora de investimentos, também uma empresa de treinamentos, e eu sou sócio. Se o Clube do Valor quebra, o Clube do Valor é uma empresa limitada, não é uma sociedade anônima, eu pago, né, no limite com o meu patrimônio pessoal, tá? Embora diga limitada, é para ser limitado ao patrimônio da empresa, mas não, vai para os sócios. Agora, o acionista, a pessoa que compra ações da Petrobras, da Ambev, do Itaú, enfim, de grandes empresas na bolsa, esse cara está se tornando sócio minoritário de uma empresa SA, né, de sociedade anônima. E aí não tem problema, tá? Se a empresa quebrar, você não vai tomar processo trabalhista, você não vai ter que pagar os credores da empresa, nada disso. Só vai perder o dinheiro porque as ações nesse processo elas vão se desvalorizar bastante. Então, o teu risco está limitado ao teu capital, a não ser que você corra muito risco, opere alavancado, né, meio que se endivide para investir, mas isso aí não é papo para hoje. E o terceiro grupo, né, das pessoas que ou conhecem alguém que quebrou, ou não entende o que acontece se a empresa quebrar, é quem acha que a bolsa é um cassino. E tem uma aula no Descomplicando o Mercado de Ações, talvez os alunos do DMA que conheçam essa aula, acho que é no módulo 2, que eu falo sobre mitos e não mitos da bolsa. E surpreendo muitas pessoas dizendo que a frase a bolsa é um cassino, ela não está 100% errada, né? Claro, ela não é um cassino, ela não foi criada para ser um cassino. Se você investir com diligência, com segurança, montar uma carteira seguindo passo a passo, que eu vou mostrar nessa aula, diversificar o seu dinheiro, saber o que está fazendo, você vai ganhar, diferente de um cassino em que na média as pessoas perdem. Mas, por outro lado, tem muitas pessoas que agem, investem na bolsa como se ela fosse realmente um cassino. Então se alavancam, concentram, colocam tudo em uma empresa e cometem os mesmos erros que eu cometi na minha história aí, que eu estou prometendo há tanto tempo contar. Mas aí você precisava fazer esses alinhamentos, tá? Por que fazer esses alinhamentos? Porque eu mostrei na live das 11 da manhã que um erro muito comum é não investir, né? Sabe aquele meme, acho que é o Július, que pensa, olha, o melhor jeito de economizar é não gastando. Tem gente que pensa, olha, o melhor jeito de não perder dinheiro na bolsa é não investindo. Só que isso está errado. Tá? É claro, você não vai perder se você não investir, mas se você ficar em investimentos seguros, você ficar na poupança, no Tesouro Selic, no CDB com rentabilidade 100% do CDI, você não vai construir riqueza. Foi o exercício lá que eu passei. E para quem está no grupo do Telegram, eu vi a galera clamando em replay, realmente não tem, porque senão ninguém assiste aqui. Mas para quem está lá no Telegram, eu vou mandar a planilha e um áudio explicando como usar a planilha, então vai ter ali um recap do passo a passo daquela aula. E aí vocês vão ver que, cara, é uma coisa muito louca, basicamente. Se você investe mal ou se você investe bem, se muda a taxa de retorno, muda totalmente a lógica da conquista da sua aposentadoria. Então, não investir é um erro, tá? Não deem uma de Július aqui, de pensar de que o melhor jeito de não perder dinheiro na bolsa é não investindo. Mas, assim como não investir é um erro, investir sem conhecimento também é. E agora senta aí que lá vem a história, tá? Essa é a minha história como investidor em ações. É uma história que tem um final, talvez alguns conheçam, talvez não, talvez vocês não saibam, talvez tenha gente que me conhecendo pela primeira vez, né, nessa aula, nesse áudio aqui. Mas a lógica é que comecei
a investir em ações em 2006, quando eu tinha 13 anos, quando, assim, só para dar um pouco de contexto, né? Eu era adolescente, 13 anos, era bastante jovem, e eu sempre curti, antes disso, negócios, dinheiro, finanças. A matéria preferida no colégio era matemática. Então eu sempre tive essa pegada um pouco mais exatas e também mais ligada a business, a negócios, tá? E aí, todo sábado, tem almoço na casa dos meus avós. Assim, desde que eu me tenho por gente, todos os sábados vai estar toda a família e tal. Agora, né, nesse momento especial, tá meio suspensa essa prática, mas era assim, sempre foi assim. E aí, em 2006, estavam lá eu, minhas irmãs, primo, tios, etc. E em vez de ser só a família, que é meu avô e minha avó, meu dindo e meus pais e seus filhos, né? Foi também um casal de amigos meus avós, na verdade era o sócio do meu avô que estava comprando a empresa dele, meu avô estava se aposentando. E esse sócio levou os seus filhos, que era uma garota e um garoto, o garoto tinha 18 anos. E eu sempre fui metido, assim, em papo de adulto e tal, quando eu era uma criança meio chata. E aí eu comecei a conversar lá com o garoto e eu perguntei, cara, mas o que tu faz? O que tu trabalha, né? Ele fazia faculdade de administração de empresas aqui na URGS, no Rio Grande do Sul. E ele trabalhava e ele falou assim, cara, eu sou especulador do mercado financeiro. E eu não entendia o que era especulador e não entendia o que era o mercado financeiro, mas eu, que é isso, cara? Eu nunca ouvi você falar, nunca ouvi alguém falar sobre isso. Até lembrei, assim, se alguém assiste a série This Is Us, estava assistindo ontem um episódio em que o Randall, bom, pra quem não assistiu não vai entender nada, ele vai lá contar na frente na frente lá de uma apresentação no Colégio das Filhas o que ele faz, que ele é um trader de commodities, e daí, enfim, é uma coisa bem engraçada. Mas, enfim, eu não entendi nada, tá? O cara fazia, mas ele me explicou. Cara, basicamente, eu tenho meu computador tem umas telas, e eu fico vendo o gráfico, e com base nos padrões dos gráficos, eu compro ações, não sabia o que eram ações, tá? Um rápido parênteses, e elas se valorizam, eu vendo, eu ganho dinheiro. E eu entendi que ele ganhava dinheiro sem sair de casa. Foi isso o assunto que ficou na minha cabeça. Ele me explicou o que eram ações e tal. Fiquei maravilhado por aquilo, maravilhado. Saí desse almoço e fui direto pro Shopping Moinhos, tem aqui em Porto Alegre, para a Livraria Siciliana, não sei se ela tinha em outros estados, mas depois foi comprada pela Saraiva, muitos anos depois, e comprei um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores, que era um livro básico sobre investimento em ações, mas que explicava o que é uma ação, o que é a Bolsa de Valores, o que é a corretora, e mostrava algo que eu defendo muito, que investir é simples. Né? É simples entender o que é uma ação, o que é uma corretora, é simples aprender a usar o home broker, enfim, é para todo mundo. Então fui lá, abri a conta, comprei o livro, abri uma conta numa corretora, não era tão simples quanto hoje, tá? Hoje qualquer pessoa abre uma conta imediatamente, se você quiser sair daqui, você sai e abre uma conta numa corretora ainda hoje. Naquela época não era bem assim, ainda mais para menor de idade, então eu tinha que imprimir uma papelada, juntar comprovante de residência, meus pais tinham que assinar, enfim. Mas em poucas semanas eu abri uma conta numa corretora e eu li o livro, é um livrinho bem, bem fininho. E ele se limitava a explicar o básico. E aí, beleza. Siri, falei, e aí? E a Siri entrou. Estão me ouvindo, né? Ok, tem uma palavra proibida de falar. Tá, beleza. Abri a conta na corretora e então tinha R$2.000, dinheiro meu acumulado até então. Sempre poupei todo o dinheiro que galera, que meus pais, meus avós, enfim, me davam de aniversário 100, R$200. Eu sempre fui ligado em finanças, ligado nessas coisas. Acumulei, né? Tinha R$2.000. E falei lá para meus pais os planos, eles ficaram super empolgados e cada um me emprestou R$1.000. E se meus pais estiverem assistindo, eu juro que eu pago um dia, tá? Comecei a operar com R$4.000 em 2006. Eles fizeram isso para me incentivar, eles achavam que eu não ia perder todo o dinheiro. Enfim, comecei lá a operar em 2006. Tá, comprei o livro, entendi como é que funciona a corretora, abri uma conta, entendi como é que funciona o home broker, tenho capital, e agora? Sem saber o que fazer, eu entrei num fórum, procurei na internet, né, sobre investimento em ações,
e caí no fórum da ADVFN. Talvez alguns de vocês aqui comentem, manda aí quem conhece, né? Pode comentar aí que eu vou tomar uma aguinha e já continuo a história. 13 anos, galera, mas perdi mesmo com 18, mas seguindo a história, né? Entrei lá no fórum da ADVFN e fui lá ver os comentários, o que a galera tava comentando, e eu vi um fórum que era meio que o dia a dia do mercado, em que um monte de pessoas mandavam mensagens, né, do que ia bombar, o que ia estourar, o que não ia, enfim. E eu escolhi a minha primeira ação com base nesse oba-oba dos fóruns. Comprei ações de uma empresa chamada Abiara, os 4 mil reais, mais ou menos, tá um pouquinho menos, e aí eu comprei as ações da Biara, eu acho que era 4 reais, essa lembrança não sei se é vaga, se era 4, se era 6, mas era um valor assim muito próximo para comprar um lote de 100, devia ser 13 alguma coisa, 13,90. E comprei lá as ações da Biara, coloquei um stop, né, uma ferramenta que eu acho péssima de controle de risco, na época eu não sabia o que estava fazendo, né? E coloquei um stop gain e fui jogar tênis. Nessa época eu jogava tênis também, todos os dias praticamente, que era algo que eu gostava muito, eu não treinava lá, eu jogava na nível da federação aqui. E cheguei em casa, não tinha mais as ações. Eu pensei, caraca, me lasquei, né? Essa empresa, comecei mal, pegou meu stop. Mas para minha grata surpresa, eu descobri que tinha vendido na alta. E eu tinha ganho ali naquele dia cerca de 10%. Não era tanto 10%, era 9 ponto alguma coisa, mas eu gosto de arredondar para 10%. E aí eu olhei e pensei, caraca, eu criei 400 reais do nada. Né? Mais ou menos 400 reais do nada. E pensei, nossa, que primeira vez que eu invisto. Deu 400 reais. Isso é 10%. Fui atrás de calculadora financeira e tal, fiz algumas contas e cheguei à conclusão de que eu ia ficar muito rico em pouco tempo. Tá? Que dá para dar um desconto, tinha 13 anos, mas foi a conclusão que eu tive. Comecei ali vibrante, com o pé direito, nossa, investir é show. Só que detalhe, eu não sabia o que estava fazendo, estava só copiando lá, nem sabia o que era a Biara. Eu fui descobrir muitos anos depois que é uma empresa ligada à corretagem imobiliária. Então, tipo, tava ali totalmente alienado do que estava fazendo. Abro um rápido parênteses aqui para pedir para você clicar aqui, ó, aviãozinho. Vamos bater 300 pessoas de novo, hein? Desafio nosso. Tem notícia boa no final dessa live aqui, tá? Mas enfim, não sabia o que eu estava fazendo. Repliquei isso em outras empresas. Comprei, eventualmente, uma empresa, depois vendi, depois comprei, depois vendi. Eu me lembro que eu acabei comprado na Gafisa, se eu não me engano, ali por um ano desses aí. Eu passei a crise de 2008, se eu não me engano, comprado na Gafisa. Mas enfim, eu meio que vi que não era assim, né? Que não era sempre 10% de gain com a Biara. Eu vi que não era assim retornos muito rápidos. Cara, eu era adolescente, tinha 13 anos, um monte de gente comentou aí, pô, só 13 anos é. E acabei me despilhando, deixei o dinheiro lá e, enfim, a minha primeira experiência foi essa, não foi tão negativa assim. O tempo passa e eu volto a ter interesse no mercado financeiro, né? Já não mais criança, já mais jovem adulto, no ano de 2009, dezembro de 2009. Dezembro de 2009, o que eu estava fazendo? Só para dar um contexto da minha vida. Eu estava me formando no ensino médio e eu ia fazer vestibular em janeiro de 2010, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tinha recém feito na PUC, né? Na PUC eu fiz Direito, e eu queria fazer Ciências Contábeis, que era o curso que eu mais queria fazer, na Universidade Federal, então passei dezembro estudando em tese pro vestibular, mas eu achava muito chato, e veio, né, acendeu aquela ideia de voltar a investir em ações. Como é que ela acendeu? Ela acendeu num jantar, estava jantando com meus pais, né, morava com eles, e aí meu pai comentou, meu pai advogado, comentou sobre um cliente, algum caso lá que estava envolvendo a recuperação judicial da Parmalat. Eu perguntei, o que é assim recuperação judicial da Parmalat? Ele falou, não, ela está na recuperação judicial, né, quando uma empresa está mal, mas aí renegocia as dívidas e tal, e conseguir entrar na recuperação judicial é bom, né, e, enfim, ele nem estava ligado, ele estava comentando de alguma notícia que ele viu, não sei qual era a história. Eu disse, nossa, a Parmalat tem ações na bolsa. Fui correndo pro computador, entrei no velho e bom fórum da DVFN, procurei lá a Parmalat e encontrei um tópico chamado 1011, a aposta para 2010. Eu li as pessoas comentando e qual era a lógica, tá? Era 1011 era o código, tá? Toda ação tem um código, esse era o código das ações da Laep Investimentos, que era uma holding que controlava a Parmalat.
E a Parmalat a Milk 11 era uma ação que valia R$ 6 antes da crise de 2008. E tinha despencado na crise de 2008, a empresa teve seus próprios problemas, entrou em recuperação judicial, que é algo muito próximo a quebrar, né? Primeiro passo, né? Vai indo nesse caminho. E a lógica das pessoas é que não, ela vai vender ativos, ela vai se reestruturar, eu confio no Marcos, eu me lembro até hoje, eu confio no Marcos Elias. Eu não sabia quem diabos era Marcos Elias, mas era o controlador lá da Holding. Hoje eu acho que é um cara que está preso, inclusive, se eu não me engano. Mas enfim, daí meu pai tinha falado da recuperação judicial, tá o pessoal lá falando assim, isso aqui vai bombar. E detalhe, estava subindo bastante, né? As ações elas tinham saído tipo de R$ 1 e estava valendo R$ 1,90. Peguei, tinha ainda dinheiro dessa primeira tranche aí de investimentos, aí meus R$ 4.000 eu não tinha perdido tudo. Eu tinha pouco mais de R$ 2.000. Comprei R$ 2.000 em ações da Parmalat. E me lembro que nos próximos dias, assim, naquela semana, as ações explodiram. Eu comprei, isso me lembro até hoje, R$ 1,96. E elas subiram muito e passaram de R$ 3. E eu pensei, agora sim, eu tô ligado o que tá acontecendo, é muito legal e tal. E, pô, fiquei felizão, né, vendo meu dinheiro ali. Pensei que isso aqui é muito melhor que estudar pro vestibular, isso aqui é ver meu dinheiro trabalhando pra mim. Enfim, tava ali mega pilhado com o que estava acontecendo. Vi o meu investimento subir 50% em poucos dias, fiquei felizão. E aí, enfim, passou um dia, passou outro, começou a cair, subiu assim, numa tacada, começou a cair. Fui mantendo, pensei, não, agora né, só vendo quando voltar os R$ 3 que bateu. Mantive, não, só vendo quando voltar lá. E aí, sim, passou um mês, eu lembro que eu passei um mês numa casa no litoral, minha família tem. E na época não tinha internet, não tinha 3G assim, que nem tem hoje, né, em especial no litoral. Eu via no jornal todos os dias a cotação da Milk e cada dia era valor menor do que estava, cada dia era um valor menor, e comecei a ficar nervoso e daí voltou pro patamar em que eu comprei. E daí começou a cair, eu pensei, não, agora só vendo quando empatar. E fui mantendo. Passei no vestibular, começou a faculdade. E lá pelas tantas tive uma aula, até na faculdade de Direito, fazia Direito de manhã e Contábeis de noite. Daí teve uma aula em que um estudante de economia lá apresentou algo sobre o mercado financeiro. Eu pensei, porra, mas eu gosto, é isso que eu gosto, é investir em ações. Entrei lá no meu home broker, as ações que eu tinha comprado a 1,96 estavam valendo tipo 97, 98 centavos, estava perto de R$ 1. E eu pensei, não, agora eu vou levar a sério isso aqui, agora vai dar bom. Vendi as ações, né, salvei o dinheiro ali, não perdi tudo, perdi 50% nessa operação. Pensei, não, agora vai, eu vou investir, é isso aí que eu gosto e tal. Comecei a ler mais sobre investimentos, e aí, né, isso foram alguns meses depois, os meses foram passando, e a gente chegou, deixa eu ver se eu encontro, a gente chegou a 2011, tá? De novo, contexto 2011, tinha 18 anos, deixa eu pegar aqui, esse aqui vai ser o último, logo vocês já vão ver. Eu tinha 18 anos, então eu tinha tido essa experiência aí, sem saber o que eu estava fazendo, quando eu tinha 13, e depois, né, especulando ali, meio que também sem entender nada, quando eu tinha 16, 17 anos, e agora estava com 18 anos, comecei a estudar mais sobre o mercado, e eu caí naquele canto da sereia, que fala sobre ganhar muito dinheiro no curto prazo. Né? Eu chamo de eu cair, né, como se fosse algo ilegal, não era, mas eu fui atraído para um serviço de recomendação de operações de day trade. Tá? Acho que não era legal, não sei se eles eram analisados pela credenciados pela CVM, mas a lógica era um chat no WhatsApp, tá? Que você caía dentro lá de um chat no WhatsApp, e aí tinha um cara, aqui pode dizer o nome, era Mestre Rick, ele dizia o que ele estava fazendo. Ele falava, estou comprando Vale a R$ 45, o stop é a 44, o que eu quero ganhar é a 45,50, etc, etc. E tu tinha que pagar R$ 200 mais ou menos por mês para ter acesso a essas salas de chat. E aí lá eu me lembro muito bem do marketing, tá? Eles pegavam lá todas as operações. E qual era a lógica? Depois fui me ligar, né? Agora, sabendo o que eu sei hoje, fica muito claro o que eles estavam fazendo. Mas qual era a lógica, tá? O cara falava, olha, estou comprando ações da empresa tal ao preço tal. Aí, as ações geralmente sobem 1, 2, 3 centavos, assim, no curto prazo. Normal, uma ação de R$ 45 ser cotada a 45,01, 02, 03. E daí, o que eles faziam? Pegavam um ponto máximo que foi desde a operação, e depois eles prestavam contas. Olha, falei para comprar a 45, a ação chegou a R$ 45 com 4 centavos, então subiu 0,1%, você teria ganho 0,1% ali. Enfim, esse cara está recomendando
operações e maquiando, né, entre aspas, fazendo uma coisa meio picareta de histórico como, olha, uma taxa de acerto enorme. Eu não tinha percebido isso, de novo, ingênuo, ansioso, louco para botar a mão na massa e tal. E aí eu já não tinha mais medo de perder dinheiro, por isso que eu falo que o medo, no primeiro momento, ele é bom, ele te protege de fazer as burradas que eu fiz. E fui lá negociar, né, a assinatura desse plano aí. E o cara falou, não, tá tranquilo e tal, pra entendi teu perfil, vamos fazer uma regra para você ganhar 1% ao dia. Eu pensei, pá, 1% ao dia, é isso. Só que eu tinha pouco dinheiro, tá? Até aí eu já tinha acumulado mais ou menos dinheiro por conta própria, 8, 9, 10 mil reais. Pensei, pô, 1% ao dia é 100 reais por dia, e daí tem custo de corretagem. Nessa época não existia taxa zero de corretagem. Galera comentando que tá travando, galera comentando que tá bom. Na dúvida, eu vou tirar um pouco os comentários, depois eu volto. Os comentários às vezes travam. Mas enfim, a galera ia lá, não vai ganhar 1% ao dia e tal. Eu vi aquilo, vi aquele histórico, né, meio maquiado de operações. Chamei meu pai, falei, pai, olha só, tem um negócio meio quente aí. Esse cara, ele faz day trade no curto prazo, né? Se a gente pegar um dia que a bolsa sobe 1% e tiver comprado, a gente ganha 1%. Daí, quando cai, é só não comprar. Enfim, fui caindo naquele papo de que era plenamente possível ganhar com consistência no curto prazo, de que o curto prazo era previsível. E me lembro até que a lógica de 1% ao dia era alavancar o capital. Então, em vez de usar os 20 mil, era operar alavancado em 3, 4, 5 vezes, operar 100 mil reais, e aí não precisava tanto, não precisava de 1% para fechar os tais 200 reais por dia de gain, né? E aí convenci meu pai a botar esse dinheiro lá comigo. Esse dinheiro lá era o suficiente para eu completar um capital de 20 mil reais. E aí comecei, né? Tarde livre, de manhã cursava direito, de noite ciências contábeis, chegava em casa e a partir do meio-dia e meio começava a operar, seguindo lá as recomendações lá dessa picaretagem. E aí comecei, né? Primeiro dia perdi um pouquinho, segundo dia perdi mais um pouco, terceiro dia perdi um pouquinho a mais. E aí chegou um ponto em que eu mandei a seguinte mensagem para o meu pai. Isso aqui eu consegui pegar, quero ver se dá para dar zoom. Acho que não, consigo dar zoom em mim. Deixa eu ver aí, vocês conseguem ler? Vocês conseguem ler, pessoal, o que está escrito ali? Está muito pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tira os comentários. Tá, mas eu preciso dos comentários para ver se vocês conseguem ler. Depois já tiro, pera. Não, tá bom. Então, deixa eu ler aqui. Aqui está bom. Bom, tem alguns outros ali que dá pra ver melhor. Mas o que eu mandei, tá? Tem um print, eu mando lá no grupo do Telegram depois. Quem não tá no grupo do Telegram, entra lá que eu mando os prints dessa conversa aí com o meu pai. Agora sim vou respeitar vocês, vou tirar os comentários para não travar. Eu falo assim, meu pai manda, olha, day trade, excelentes dicas, ele manda uma mensagem para mim, não vou entrar no teor dessa mensagem, eu respondo o seguinte. Pois é, as dicas são realmente boas. Meu principal problema até agora é a combinação de inexperiência com o psicológico. Tive uma longa conversa com o Rick sobre as minhas perdas na primeira semana, que superaram até as minhas expectativas mais negativas. Ele tentou me tranquilizar, pediu para eu enviar o relatório de corretagem e vai criar uma nova estratégia para mim. Ele explicou onde errei e pediu paciência. Por fim, disse que tem certeza que vamos recuperar o que foi perdido. Ou seja, já comecei ali perdendo dinheiro. Isso foi a primeira semana. Depois tem aqui esse bloquinho que eu encontrei na mudança definitiva, né? Deixei várias coisas lá na casa dos meus pais e agora eles vão reformar lá o quarto, tive que levar de volta para casa. Que era, cara, as minhas anotações aqui. Todos os dias o logzinho de compras e vendas de day trade, tá? A maioria deles são perdas. E aí, enfim, resumo da ópera. Comecei em julho, ali em agosto eu tinha perdido mais ou menos 30% do capital. Tá? 30% mais ou menos. Não dá pra ler aí também, né? Ficou ruim. Eu mando depois no grupo do Telegram aí as mensagens. Então, deu um mês em que a bolsa nem tinha caído, e eu, cara, quebrei, né? Perdi ali 30% do capital. Fiquei mega nervoso, fiquei muito chateado. Foi certamente, sim, menos profissionais, entre aspas, né? Porque eu tratava como empreendedorismo, um dos piores momentos da minha vida. Só que podia piorar, tá? Por que podia piorar? Porque eu fiquei muito nervoso. Ninguém gosta de perder 30% do dinheiro, ainda mais quando parte relevante do dinheiro é do teu pai.
E aí eu resolvi assumir mais e mais riscos para recuperar o que foi perdido. Lembra que eu comentei, né? Que o mercado é assim, é que nem uma experiência de automobilismo, é que nem experiência de dirigir numa estrada. Pode ser extremamente perigoso se você não respeitar limite de velocidade, tiver com o carro sem ter feito revisão, tiver com pneu murcho, sair sem cinto, dar cavalinho de pau na estrada, pô, você vai fazer uma merda, né? Mas pode ser seguro se você respeitar o limite de velocidade, ficar à distância do carro da frente, de cinto de segurança, uma velocidade tranquila, com o carro com as revisões bem feitas, etc. E meio que eu fui lá como um cara que dá cavalinho de pau, perdendo dinheiro, me desesperei e fui uma operação extremamente arrojada. Arrisquei todo o restante, os 60 e tantos por cento do capital que restava, numa operação com opções que são extremamente arriscadas para quem compra, né? É uma ferramenta de especulação que te permite te alavancar. E era uma tese, talvez quem é mais macaco do mercado vai lembrar, em 2011. Não vai lembrar não, mas sempre o mercado tem uma narrativa, né? A narrativa hoje é tal da segunda onda do Covid. A narrativa antes do Covid era outra narrativa, era a reforma tributária se vai passar ou não. Daqui a pouco, pode anotar aí, vai ter a narrativa das eleições norte-americanas. Sempre tem uma narrativa para pautar com preço e variação de ativos de curto prazo. Na época, a narrativa era o Congresso norte-americano aprovar o aumento do teto de gastos. Então, o Obama estava gastando muito, tem um teto de gastos lá, teriam que aumentar o teto de gastos para a economia, para o governo não ter problemas fiscais. E aí, a minha tese, né, brilhante, era que, olha, eu estou vendo aqui que vão aumentar o teto de gasto, então tudo vai subir, a bolsa vai subir por conta disso. Né? Achei que eu, aqui, um moleque de 18 anos na época, do interior do Brasil, ia conseguir ter uma leitura melhor que todo o mercado. Comprei todo o dinheiro em opções, com base nessa tese. Isso não aconteceu, os republicanos lá fizeram um jogo político, não quiseram aumentar, aumentou depois de um mês, e aí quando as opções é um tipo de especulação, tu joga contra o tempo, né? Elas têm um prazo de vencimento, se o ativo ligado a ela não sobe, isso aqui é uma parte meio técnica, ela vai tendendo a 1 centavo. E eu comprei lá as opções a 14 centavos, elas viraram 1 centavo e eu perdi todo o meu dinheiro. Esse é o desfecho da história. Perdi os 20 mil reais. Todo o dinheiro, não sobrou nada para contar história. E aí eu acabei, em 2011, eu já investi há 5 anos, tinha 18 anos, tinha perdido dinheiro do meu pai, não trabalhava, né, fazia uma faculdade de manhã e outra de noite, me senti o maior imprestável do mundo. Assim, eu não fui me tratar psicologicamente, mas possivelmente eu tinha todos os sintomas aí de depressão, eu demorava para dormir, sonhava com isso. Os prints que eu vou mandar lá no grupo do Telegram depois, vocês vão ver como é que era o nível de conversa ali. Enfim, foi uma coisa muito, muito, muito dura e eu não recomendo ninguém passar por esse tipo de experiência. 20 mil reais não é nenhuma fortuna, mas é bastante dinheiro. Não é dinheiro meu, era assim, ainda mais 20 mil reais, é dinheiro de 2011, né? Seria o equivalente, sei lá, uns 30 mil reais hoje, pelo menos. E tive uma experiência péssima, tá? E essa foi a história de como eu quebrei. Tem a história o que você não pode fazer para conseguir lidar bem com isso, mas o ponto é que depois dessa história, tá? Talvez vocês nem todos que conheçam bem o final da história, eu fiquei 1 ano fora do mercado, né, numa ressaca de mercado, fiz um curso, um seminário do Empretec de empreendedorismo, na época eu trabalhava no setor contábil, e que lá me acendeu os olhos de que, olha, para empreender bem, eu sempre quis empreender, né? Tem que ser apaixonado pelo que eu faço, tem que ir atrás de informações. Eu vi que minha paixão era o mercado financeiro, daí eu entrei do jeito certo. Olhando para os maiores investidores de todos os tempos. O primeiro livro que eu li foi a biografia do Warren Buffett. Fui estudar Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham. Fui entender aí como se faz para investir em ações com segurança. Tá? Com segurança é sem risco de quebra. E aí comecei a estagiar numa gestora de fundos de ações, isso no início de 2013. Em 2016 criei o Clube do Valor. Hoje eu sou gestor. A gente bateu 200 milhões de patrimônio sob gestão. Enfim, o fim da história é boa, tá? Até os tais 20 mil reais lá que perdi dos meus pais. Já ajudei eles a investir melhor, já ganharam mais dinheiro com isso, graças a Deus. O fim da história é bacana, onde eu estou hoje, ensinando aqui 300 pessoas juntas a tomarem melhores decisões, mas eu sei que quer passar por esse perrengue que eu não quero que ninguém passe. Então aqui eu mostrei o jeito errado, que foi o que eu fiz. A minha história, ela é o jeito errado. Mas tem o jeito certo. Tá? O que é o jeito certo? É saber o que você está fazendo, é ter a base sobre como o mercado funciona, que eu estou passando aqui em cada uma dessas aulas, é ter um caminho a trilhar,
que é um caminho a trilhar? É saber o que fazer, é saber quanto dinheiro aportar, que foi o exercício da aula de mais cedo, é saber que o mercado no longo prazo ele sobe caindo, é ter uma estratégia clara de seleção de ações e uma estratégia que preveja diversificação. Se você diversificar em 20 ações, diversificar sua carteira entre ações brasileiras e ações norte-americanas, não investir o quanto você não tolera de risco, enfim, tomar todos os cuidados, você não vai passar nem perto de quebrar. E aí você vai conseguir investir com segurança em ações. A chave é investir por longo prazo, diversificar intraclasse, né, dentro da classe de ativos de ações, diversificar extra-classe, ou seja, ter uma parte da sua carteira em ações brasileiras, uma parte da sua carteira em ações norte-americanas e não investir o que vai além da sua capacidade, da sua tolerância ao risco. São assuntos que eu vou tratar aqui nas próximas aulas de aquecimento, né? Lembrando que a gente está aquecendo aqui para o desafio 20 anos em uma semana, mas que eu já trago aqui. E eu já trago, tá? Prestem muita atenção agora, por isso que eu vou até ativar os comentários, sei que muitos de vocês não gostam, porque ele atrapalha a tela, mas eu já trago o princípio da aula de hoje. Tá? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que é atribuída às vezes ao Einstein, às vezes ao Leonardo da Vinci, às vezes a grandes pensadores, que é algo do tipo, olha, o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com seus erros e os burros e ignorantes não aprendem com nada. Eu, com toda a certeza da minha jornada, fui tudo menos sábio. Né? Menos sábio, longe de ser sábio. Mas vocês não precisam jogar 20 reais no lixo, não precisam perder 20 mil reais para aprender aí com seus próprios erros. Podem aprender com os meus. O que eu estou contando aqui é verdade, eu vou mandar lá os prints no Telegram, assim que acabar essa aula. E aí entra esse princípio, essa importância de você aprender com os erros dos outros. Aprenda com os meus erros, aprenda com a minha história de quebrar e garanta, né, que você não vai quebrar seguindo essas diretrizes. E aí, para trabalhar isso num passo a passo, eu quero agora que você pegue um papel, pegue uma caneta, porque esse passo a passo aqui são só de 3 passos, beleza? Vou dar um minutinho para pegar um papel e uma caneta. Se você quiser, abra aí no seu computador aí um bloco de notas, um documento do Word, mas é muito importante anotar aqui o que são os 3 passos que eu vou compartilhar para você garantir que nunca vai ter um problema tão grande quanto eu tive de perder todo o dinheiro investido, beleza? Tô dando um tempo aí. Enquanto isso, deixa eu compartilhar uma coisa bem legal, tá? Que tem muitas pessoas pedindo aí para liberar o replay. O combinado é não liberar o replay, tá? Preciso prestigiar quem tá aqui. Eu tive várias experiências que eu falei nas lives que ia ter replay, daí todo mundo sai. A gente estaria com 100 pessoas online agora, se soubesse que teria o replay. Mas eu falei com o meu time, a gente teve uma conversa e eles acharam legal a gente dar essa opção. Mas a ideia é liberar o replay da melhor aula, né? Alguém perguntou aí se o desafio são 2 lives por dia, são todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã e às 18 horas. E aí eu tenho um calendário de toda essa semana. Então, acabando aqui essa live, vou publicar uma foto, que é o calendário dessa semana. Inclusive, né, o que teve de aula hoje. Né? Essa aqui é a aula como eu quebrei investindo em ações e como você pode fazer para não quebrar. A aula de manhã era como planejar e conquistar a sua aposentadoria investindo em ações. E aí vão ter aulas terça, quarta, quinta e sexta, 2 por dia. Aí você vai passando para o lado, né, um carrossel de fotos, olha todas elas e comenta dizendo qual você quer ver o replay, qual você quer para sempre contigo, que essa a gente vai deixar pública, beleza? Uma das 10 aí a gente vai deixar pública. A gente sabe que vai ter menos pessoas ao vivo por causa disso, mas eu acho importante também, né, pegar algo que parecer mais interessante para você e dar essa possibilidade. Mas dito isso, vamos lá pro passo a passo, tá? Passo número 1 é dividir os seus objetivos financeiros por prazo. Hoje eu provoquei vocês, né, falando que o passo número 1 na aula das 11 da manhã era você entender quanto você ia começar a investir hoje por longo prazo. Quer dizer, eu provoquei porque eu mostrei nas entrelinhas, não contei isso na hora, mas é um recurso aqui didático, que você tem que ter planejado quanto vai investir por longo prazo. Muita gente botou 0, beleza, não tem problema. Mas sabe que tem 0, sabe que tem que fazer aportes. Então agora com esse passo número 1, que é dividir os seus objetivos financeiros em prazos, eu te provoco a criar objetivos financeiros.
né? Porque investir não é uma coisa legal, né? Ah, nossa, galera, vamos investir, né? Em vez de passar no shopping. Já que os shoppings estão fechados, vamos investir, quem sabe? Parece um programa bem legal. Não sei se o shopping está fechado ou não na nossa cidade, mas não é para ser um hobby, tá? Eu sei que é legal, muitas vezes, mas é para ser uma forma de você pegar o consumo hoje que você não consumiu, poupar e colocar para consumir mais vezes no futuro, colocar o dinheiro de hoje para trabalhar para você. Seja para você consumir mais no futuro, no curto prazo, fazer uma viagem ano que vem, seja para você consumir no longo prazo, como conquistar a aposentadoria investindo em ações, que é o grande tema, né, do nosso desafio 20 anos e uma semana na prática, é o grande tema desse aquecimento do desafio 20 anos e uma semana na prática. Então, divida os seus objetivos financeiros em prazo, crie objetivos financeiros. Cada objetivo tem que ter um quê, um quando e um valor financeiro. Então, o próprio objetivo da aposentadoria, que eu vou mandar um áudio lá no Telegram e a planilha explicando como montar ele, ele é um objetivo financeiro, tá? De longo prazo, em via de regra. Dividido pelos prazos, o passo número 2 é você aplicar a fórmula 1,5+ de investimentos. Eu vou explicar com detalhes o que é a fórmula 1,5+ no desafio 20 anos e uma semana, mas antecipo, uma fórmula que divide seus objetivos financeiros em 3 grupos. Objetivos de até 1 ano, parte 1 da fórmula. Objetivos de até 5 anos, parte 5 da fórmula. E objetivos de mais de 5 anos para conquista, parte mais da fórmula. 1,5+. Simples assim. Não vou explicar como investir a parte 1, como investir a parte 5. Só vou te explicar como não investir, que é não investir em ações. Porque no curto prazo ela pode cair. Nos últimos 6 meses a bolsa está caindo 17%. Eu não quero que você tenha uma perda de 17% em objetivos de curto prazo. Mas aí o terceiro passo é garantir que você só vai investir em ações no limite da parte mais da fórmula. Então, exemplo, tenho 10 mil reais de reserva financeira. Tenho 20 mil reais separados para viajar para a Europa quando as coisas voltarem ao normal. Tenho 100 mil reais para aposentadoria. Esses 10 e esses 20, esqueça, não invista em ações. Agora, para essa parte mais, para esses 100 mil que você tem para aposentadoria, você sabe que no limite você pode investir em ações. Mas você não pode investir esses 20 e esses 10, sacou? Então assim, você não vai fazer burrada com dinheiro, não vai perder dinheiro de curto prazo. Porque minha história de perda na bolsa ela é ruim, mas seria pior se fosse um dinheiro que meu pai precisasse usar muito no curto prazo. Não era, graças a Deus. E aí, sabe que você só vai investir a parte mais em ações. E então, você sabe que só vai investir a parte mais da sua carteira em ações e o que for confortável. Então, tem 100 mil para investir, mas nossa, eu não me sinto confortável, eu preciso sim, tá dominando muito, eu preciso ter assistido as outras 18 aulas que o Ramiro vai nos presentear aqui no aquecimento para o Desafio 21. Beleza, mas por hora, defina o quanto você estaria disposto a investir em ações da parte mais da sua carteira. Tá? Esse é o passo a passo. Simples, 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 simples. Você tem que fazer. Beleza? Dividir objetivos financeiros, usar a fórmula 1,5+ para saber quanto você pode investir em ações, que é a parte mais, os objetivos de longo prazo, para os objetivos de longo prazo, e garantir um valor que vai te deixar aí confortável nessa parte mais da sua carteira. Beleza? E lembrando que muito em breve vai sair um post aqui no meu Instagram com um calendário das próximas lives. Comenta lá qual você quer ter acesso ao replay. E essa nossa aula, assim como eu quebrei investindo em ações aos 18 anos, fazendo muita bobagem, correndo riscos desnecessários e como você pode fazer para não quebrar. É uma aula que eu trouxe para falar sobre medo de perder dinheiro, que muitos de vocês mandaram na pesquisa, para mostrar que sim, o mercado de ações ele faz IG, faz AG, e você pode usar ele para correr riscos absurdos que nem eu corri, assim como você pode usar uma estrada para andar a 200 km por hora sem proteção, mas pode também trafegar com segurança, com diversificação, com uma estratégia clara, sabendo quando comprar, sabendo quando vender uma ação, que é justamente isso que eu vou falar nas próximas aulas aqui. Então fica de olho agora no calendário, assim que eu publicar ele, e amanhã às 11 horas já vou te mostrar um próximo caminho. Show? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido com a minha história.
Muito bom pegar uma live aqui, começar com 100 pessoas, acabar com 300. Agradeço muito a participação de vocês. Agora fica ligado aí no meu feed, fica atento que vai sair o calendário para as próximas. Um grande abraço então e até amanhã. Tchau, tchau.